Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar, né? Como é que deu toda essa transformação urbana? Como é que se formou? Como é que antigamente a gente tinha aí uma realidade de casas distanciadas, né? De famílias que se conheciam assim ao longo do tempo, e hoje a gente vai ter uma transformação imensa, né? Várias famílias juntas, morando tudo junto ali em prédios, em condomínios, enfim, né? Já pararam para pensar, refletir sobre isso? Pois é, meu nome é Rogéria Vieira e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, depois a gente vai estudar sobre o processo de urbanização, tá bom? Esse é o Conquiste Seus Sonhos, preparatório para o Enem, e vamos para mais uma aula de geografia, ok? Mas antes da gente iniciar toda essa discussão sobre o processo de urbanização, já vai se inscrevendo no nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando as nossas aulas, para que esse conhecimento aí chegue para outras pessoas, ok? Bom, e aí a gente vai ter toda uma questão dinâmica, né, acontecendo aí nos territórios, e aí falar desse processo de urbanização, né, nesse contexto. Essa aula vai ser mais focada para a questão da conceituação, tá certo? Para a gente compreender o que é metrópole, o que é área metropolitana, conurbação, entre outras nomenclaturas que são trazidas, né, que existem, para trazer algumas definições desse processo de urbanização, tá bem? Então, essa aula a gente vai ter esse foco, tá? De dizer o que significa, as características de cada exemplificação desse contexto de conceitos. E em outra aula a gente vai conversar um pouco sobre essa questão desse processo e as consequências no sentido da sociedade nesse processo, ok? Bom, e aí nessa aula a gente vai falar, como eu comentei, sobre a questão das metrópoles, né? Cada fenômeno desse, e a gente vai tentar entender o que cada um representa para esse processo de urbanização, ok? E aí, começando sobre a questão da metropolização, né, que é o processo de metropolização. E para a gente entender esse processo de metropolização, a gente precisa entender o que seria as metrópoles, tá? Bom, e aí as metrópoles são os grandes centros, tá, do sistema capitalista materializado. As grandes metrópoles, elas existem porque começou todo um processo, né, de industrialização lá no século XVIII, né, a partir das primeiras indústrias. E aí, com tudo isso, a gente vai ter aí um processo de mecanização, que é o processo aí de produção. E isso fez com que todo o sistema, né, fosse mudado, fosse se transformando, se fosse gerando aí a partir das indústrias, tá? Então, as cidades, elas foram surgindo a partir das indústrias até chegar nesse nível de metrópoles. Então, as metrópoles são as grandes cidades centrais, tá? Seria as cidades onde a gente vai ter ali uma concentração de informações, e aí a gente vai ter a questão da influência dessas cidades na questão econômica, no comércio, da infraestrutura. E aí essas metrópoles, ela traz uma influência tanto para o seu entorno, como também para cidades mais distantes, tá? São as áreas centrais, os grandes centros. Nelas você vai encontrar todo tipo de serviço, comércio, infraestrutura, toda a parte econômica. A gente vai ter nesses grandes centros, nas metrópoles, tá bom? Então, as metrópoles são os grandes centros do sistema capitalista materializado. Você vai encontrar todo tipo de produção existente nesses lugares, ok? E aí, a partir das metrópoles, a gente vai ter o que a gente chama de área metropolitana, ok? E aí, essa área metropolitana seria o conjunto de cidades satélites, tá bom? A aglomeração, né, em torno dessas metrópoles. Então, a gente vai ter a metrópole, a área central, ali, vamos dizer que é a mãe, e a área metropolitana são
as cidades que vão estar ali conectadas, né, em termos de localização mesmo, a essa metrópole, tá bom? Elas vão se encontrar ali no entorno da metrópole, que a gente chama de área metropolitana. Por exemplo, uma grande capital, que vai ter em seu entorno cidades, várias cidades, que acabam ali se conectando e que muitas vezes você não consegue nem distinguir onde que fica a fronteira entre a grande cidade, a capital, e as cidades vizinhas, porque esse processo de urbanização, esse processo de construção, de industrialização, esse movimento que vai ocorrendo ali nas grandes cidades, faz com que a gente tenha ali uma continuidade e que não defina bem, não deixa claro para quem está percorrendo ali, se você já está na capital ou se você já está na cidade vizinha, porque a gente acaba aí, vamos dizer, popularmente falando, emendando, né, essas terras, esses territórios, tá? E aí, com isso, a gente vai ter um outro fenômeno que a gente chama aí de conurbação, tá? A conurbação, né, que é nada mais nada menos a integração em um único espaço urbano, ok? Então, o que acontece? A gente, como eu falei para vocês, a gente vai ter a área central, né, que é a grande metrópole, a metrópole. A gente vai ter a região metropolitana, que são os municípios vizinhos que acabam se conectando em termos de território, e a gente acaba aí tendo aí essa continuidade dos territórios, inclusive de ruas. E aí, nesse processo, a gente vai ter a conurbação, que é a integração desses lugares, e acaba aí ocupando um único território urbano. A gente não consegue definir qual seria qual cidade. São duas cidades distintas, mas que na sua união acaba virando aí um espaço urbano que você não consegue dizer em qual cidade você está. A não ser que você já seja de lá mesmo e tenha acompanhado esse processo, enfim, pega o mapa e veja, não, a divisão fica aqui, tá? Mas aí esse processo que a gente tem aí chama-se conurbação, tá? E acontece muito nessas regiões metropolitanas por conta disso, né? Esse crescimento aí acelerado faz com que a gente tenha essa união das cidades, tá certo? E aí isso acontece justamente, geralmente com a cidade grande, com cidades menores, e as cidades menores acabam ali integrando o espaço urbano das grandes cidades, certo? E aí, nesse contexto, a gente vai ter as regiões metropolitanas, tá? Que é diferente das áreas metropolitanas. A gente já falou da área metropolitana, que são as cidades vizinhas que vão estar ali se agregando, né? Unindo com a metrópole. Já as regiões metropolitanas são as regiões que são estabelecidas por lei, certo? Por quê? Porque a gente vai ter algumas regras que vai dizer se aquela região, que também é um aglomerado de municípios, né, de cidades ali unidas, se aquela região é ou não uma região metropolitana. Então, veja só, para a gente não confundir e entender. A gente vai ter a metrópole, né, que a gente falou primeiro ali. Metrópole, que é a grande cidade, vamos dizer que é a capital. A gente vai ter a área metropolitana, onde vai envolver várias cidades vizinhas, certo? Dessa área central, que é a metrópole, aí chama-se área metropolitana, que vai estar a capital e algumas cidades próximas. Nesse processo, algumas vezes ocorre a conurbação, que é a união de dois territórios distintos, mas que acabam ali ficando juntos, integrados, devido a esse crescimento. Então, você não consegue definir em qual cidade você está, porque você está ali em ruas que, né, dão uma continuidade que confunde, que você não tem como definir. Quem não conhece, claro, quem conhece, quem tem o mapa na mão, vai ver ali que são cidades diferentes, mas que se uniram partindo desse processo de urbanização. A gente chama de conurbação. E as regiões metropolitanas são as regiões definidas por lei. São essas regiões que vai ter um estabelecimento ali de normas. Por exemplo, para ser uma região metropolitana, né, legalmente falando, precisa-se que existam, que morem ali mais de 1 milhão
de pessoas, né, de habitantes vivendo, para poder ser uma região metropolitana. Como exemplo de regiões metropolitanas, a gente vai ter a maior no mundo inteiro, tá? A maior região metropolitana do mundo fica em Tóquio, né? E a gente vai ter aí São Paulo como um exemplo, no caso do Brasil, como região metropolitana. E São Paulo vai ser a maior região metropolitana do Brasil. E ela está em 7ª posição em relação ao mundo. Pra gente ver como a gente tem aí São Paulo, né? Essa região metropolitana de São Paulo, ela é imensa. Ela vai estar na posição em 7ª em relação ao mundo todo. Tá bom? Isso aí são exemplos de regiões metropolitanas, tá? E isso aí são normas estabelecidas por lei, né? Tem a quantidade de pessoas, mais de 1 milhão de habitantes e tudo mais. Tem toda uma regra para considerar aí região metropolitana. Ok? Bom, e aí, como exemplo, eu falei aí da conurbação, né, que é a união aí de cidades que você não consegue definir, distinguir qual é qual. Como exemplo, a gente vai ter a união da capital, falando do Brasil, da capital paulista com Santo André, é um exemplo, né, com São Caetano do Sul, com Diadema, mais São Bernardo do Campo, mais Guarulhos e dentre outros. Então, a união dessas localizações, a gente vai ter aí, a gente chama de conurbação, que a gente vem emendando, né? A gente não consegue definir. Quem mora ali sabe, não, aqui ainda é Diadema. Se a gente for passar por ali, é São Bernardo do Campo. Mas ali é uma sequência de lugares, né? Que acaba sendo ali uma conurbação, porque a gente não tem, assim, uma delimitação mais clara dos territórios, visualmente falando, tá bom? Devido ao seu crescimento e tudo mais, aí todo esse processo de urbanização que ocorreu e ocorre aí nas cidades, nas grandes cidades. Bom, além das metrópoles, que a gente vem falando que vai dar origem a todas essas demais, né? A gente vai ter aí que a gente chama de megalópolis. Mega, né? Diz o nome, já fala, grande, maior. Então, maior do que a metrópole, a gente vai ter a megalópolis. E aí, essas megalópolis, elas congregam uma rede mais ou menos aí articulada entre várias metrópoles e regiões metropolitanas. Então, é a união aí de várias metrópoles com as regiões metropolitanas que vai virar as megalópolis. No caso do Brasil, a gente vai ter como exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e a Baixada Santista, tá? A união dessas vai formar aí uma megalópole no nosso país. E a maior do mundo, claro, não seria diferente, Tóquio com o Japão. É considerada a maior megalópole do mundo, tá? Bom, e aí a gente vai ter aí outras questões também dentro desse contexto de processo de urbanização que a gente precisa entender, compreender, porque no Enem vem muitas questões aí também nesse contexto de urbanização, tá? Em termos de definição, para a gente lá tentar entender e dizer o que é metrópole, o que é megalópole, o que é conurbação. Então a gente precisa ter em mente essas diferenciações de cada um, que é, porque tudo dentro do processo de urbanização. A gente precisa compreender como são esses processos e as nomenclaturas que são utilizadas para definir cada processo desse, tá? Mas aí, antes de continuar, não esqueçam, conquiste seus sonhos. Vão aí curtindo, comentando, compartilhando nossas aulas, tá bom? Espero que estejam gostando e estamos aqui para ajudar vocês aí, trocando nosso conhecimento, tá? A gente está aqui passando o que a gente sabe e aí vocês também vai contribuindo aí quando comenta, quando compartilha, quando dialoga com a gente. E isso é muito bom nesse processo, porque o processo de aprendizagem é bem rico. A gente consegue aí trazer informações e essa troca de informações, tá bom? Bom, e aí a gente vai ter aí algumas questões, por exemplo, a macrocefalia urbana, né, que eu trago aí em azul para vocês aí. O que seria essa macrocefalia urbana? A gente já ouviu muito falar sobre macrocefalia, né? Quando tem uma época da zika, né, do mosquito, os bebês estavam nascendo com microcefalia, né? E aí é uma palavra parecida, microcefalia, e aqui no processo de urbanização a gente tem a macro. Micro é
pequeno, cabeça pequena, né? Os bebês estavam nascendo aí devido a zika. No caso do processo de urbanização, a gente tem a macrocefalia, ou seja, a grande cabeça, né? A palavra significa aí macro, grande, cefalia, cabeça, tá? E aí, como o próprio nome já fala, grande cabeça, ou seja, seria a concentração das atividades das regiões centrais, que seriam as cabeças, né, dessas regiões, da região, tá? Então, essas macrocefalia urbanas são as concentrações das atividades em determinado lugar, tá? Determinado local. Das atividades produtivas, e aí a gente vai ter na divisão territorial do trabalho entre as cidades. A gente vai ter ali uma região onde a gente vai ter, por exemplo, as indústrias concentradas. Então, a gente vai ter ali várias indústrias produzindo naquele local, seria a macrocefalia urbana. A gente vai ter desenvolvimento de várias atividades de produções acontecendo naquela região ali, naquela área central, que vai trazer toda essa questão aí da divisão territorial do trabalho. Seria a concentração, né? E aí urbana, populacional de uma região, tá? Não só essa questão urbano, mas também população. A gente vai ter aí a concentração de pessoas de produção numa determinada localização urbana. Como exemplo, né, a gente vai ter São Paulo. São Paulo é considerada aí uma macrocefalia. A gente vai ter aí uma região, uma capital ou uma metrópole como um exemplo de macrocefalia. E o Brasil, a gente vai ter São Paulo como esse exemplo, que a gente vai ter uma concentração de atividades de população ali nesse território, tá? Então, essa concentração vai trazer aí, né, das atividades, da população, vai ser a grande cabeça, que vai encabeçar ali, que vai ter como referência para todo esse processo de produção, de concentração da população, e essa divisão do trabalho que vai ocorrer, consequentemente, nesses locais, tá bom? E ainda nesse processo de urbanização, a gente vai ter o que a gente chama de gentrificação. Como eu falei para vocês no início, essa aula vai ser mais para a gente ver essas palavrinhas e o que cada um significa, que é muito importante, porque vem muitas questões de Enem nesse contexto, então a gente precisa saber o que cada palavrinha é e o que significa dentro desse contexto do processo de urbanização, tá? E aí a gentrificação são as paisagens periféricas, né, que, na verdade, é a substituição, né, assim... Normalmente, a gente, observando a paisagem, né, as áreas urbanas, a gente vê o quê? Que as áreas centrais, a gente vai ter as áreas centrais e a periferia, que é o entorno dessas áreas centrais, a gente vai ter aí uma maior desigualdade social acontecendo, né? Se a gente for ver aí cidades não tão grandes, cidades pequenas, a gente consegue visualizar melhor esse contexto, né? As pessoas com poder aquisitivo morando mais próximas do centro, e as pessoas que não têm muitas condições financeiras morando nas periferias da cidade, tá? Aí a gente vê essa desigualdade social acontecendo nesse sentido. A gentrificação seria o inverso, ou seja, as áreas mais centrais, a população migrando, vivendo nessas áreas mais centrais, essa desigualdade social maior, e nas áreas periféricas a gente vai ter aí, no processo de gentrificação, as pessoas que têm poder aquisitivo, maior poder aquisitivo, chamada de áreas nobres, tá bom? Então, a gentrificação seria justamente isso. Seria as pessoas com poder maior, aquisitivo maior, né, com melhores condições financeiras, vivendo nas áreas periféricas das cidades ou dos grandes centros, tá bom? A gente vai ter aí esse processo de gentrificação. E isso, uma das causas desse processo de gentrificação seria, por exemplo, a questão da especulação imobiliária. Tá? Por quê? Porque as pessoas que têm um poder aquisitivo, elas querem viver em uma área mais ampla, né, em umas casas, mansões, né, casas com mais espaços, mansões. E essas estruturas a gente não consegue, hoje, nas grandes cidades, a gente não consegue encontrar próximo aos centros, né? Terras para que isso
seja proporcionado. Então, a gente só consegue ter, hoje em dia, nas grandes cidades, essas estruturas nas áreas periféricas, nas áreas que ainda não foram ocupadas, ou que foram ocupadas, mas que, devido a certas localizações, tem alguns atrativos que fazem com que a questão imobiliária especule, né, ela tome de conta dessas áreas e expulsem aí a população que vivia ali para dar vez às populações que têm um poder maior aquisitivo, ok? Então, a gente vai ter esse processo acontecendo aí em vários lugares, hoje em dia, bem forte, né? As pessoas, as que têm condições financeiras, estão cada vez mais morando distantes dos grandes centros, procura de lugares mais calmos, né? Muitas vezes próximos da praia, de rios, de lugares assim, na natureza. Então, a gente tem visto bastante aí esse processo de gentrificação acontecendo no Brasil, tá? E aí, essa questão aí de ocupação das áreas periféricas a gente chama de gentrificação dentro do contexto aí do processo de urbanização, ok? Mas aí vai estar vinculado, por exemplo, essa questão da gentrificação, à segregação urbana, que a gente vai falar em outra aula, né? Que está dentro do contexto dos processos de urbanização e as consequências desses processos. Nessa aula a gente falou aí sobre as metrópoles, os fenômenos que ocorrem no processo de urbanização. Em outra aula a gente vai falar aí sobre as consequências que a gente vai ter aí de todo esse processo para a sociedade, ok? Mas vamos lá para uma questão de Enem para a gente entender melhor o assunto? Vamos nessa. Ah, sim, mas antes ainda faltou falar de hierarquia, né? Ainda tem a questão da hierarquia urbana, que é importante, já ia pular, tá vendo? A hierarquia é justamente a hierarquia, o próprio nome já fala, né? Uma sequência aí de poder. Hierarquia. A gente vai ter aí primeiro as metrópoles globais, como as que comandam aí em termos de econômicos. Como exemplo, a gente vai ter aí as cidades e países de todo mundo. São Paulo, Nova York, são as grandes cidades, que são as metrópoles. Depois a gente vai ter as metrópoles nacionais, como Belo Horizonte, Porto Alegre, e as metrópoles regionais, como Campinas, Belém e Goiânia. Só para a gente ver aí que existe uma hierarquia de metrópoles. As globais, que traz toda uma economia, eles falam de economia, tá? E de tamanho e economia, né? As globais, que vai ter uma influência aí no mundo inteiro. As nacionais, que vai estar influenciando aí dentro do país. E as regionais, que vai trazer esse contexto de poder, de influência regional, ok? E aí, a questão do Enem, que eu trago sobre esse tema, é de 2018, né? Que diz o seguinte: foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e impermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. Esse é um texto aí, isso que fala sobre a globalização como reterritorialização. E aí, a questão traz esse contexto, né, desse processo aí de distanciamento, e ao mesmo tempo afirma que hoje a gente não tem como, a distância territorial, física, hoje nesse contexto global, né, de economia, a gente praticamente zerou, né? Essas distâncias elas estão cada vez menos distantes no sentido de acesso à informação, a produtos. E aí a questão diz que a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos ressaltados nos textos explica-se pela, né? Então ele quer saber aí qual é a maior complexidade desses espaços urbanos na atualidade. E a letra A diz expansão de áreas metropolitanas. Não, porque o texto ele está falando aí da questão da globalização, que antes a gente tinha aí, visualmente falando,
uma questão mais organizada de divisão de economia, em termos de território, de urbano, tá? Não de poder aquisitivo da sociedade, mas em termos de urbanização. E que hoje a gente não tem mais essa definição. Hoje a gente vai ter aí uma forma desordenada em termos de poder econômico e que isso cada vez mais tem se encurtado, não está definido, não está especificamente em determinados territórios, ok? A letra B diz que a emancipação de novos municípios tem nada a ver, a gente não tem essa questão aí acontecendo. Consolidação dos domínios jurídicos também não tem nada a ver com a questão jurídica. A letra D diz articulação de redes multiescalares. E a letra E, redefinição de regiões administrativas. Também não, a gente não teve mudança, a gente, assim, raramente, nunca mais a gente teve, na verdade, mudança aí em termos de divisão territorial administrativa, de legislação, em termos de criação de cidades novas, enfim. A gente não tem tido mais, a gente tem tido muita dinâmica territorial econômica, né, que aí seria a articulação das redes multiescalares, ou seja, várias escalas, né? Então a gente vai ter uma rede cada vez mais conectada, que é o que o texto está apresentando para a gente, né? Veja que ele fala: hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas, né? Estivessem todas juntas e interpermeadas, ou seja, estão tudo conectadas, porque a gente vai ter aí uma conexão de rede. E aí a globalização, ela traz muito essa questão das redes, essas redes de conexão, e que a gente não vai ter mais acima definição em termos de mundo econômico, de extensão, né? Hoje a gente está em rede, a gente consegue aí articular, a gente consegue ter acesso aí a várias coisas, informações a partir dessas redes, e é isso que o texto está trazendo para a gente, né? A questão da globalização como um fator de reterritorialização, né, acontecendo. A gente vai ter o território, essa ocupação e novas dinâmicas acontecendo nesse território, que seria essa reterritorialização, tá certo? Então é isso, né? Espero que vocês tenham compreendido, né, o assunto aí sobre o processo de urbanização. É um processo que é dinâmico, então a gente vai estar sempre tendo modificações, informações novas, por isso que a gente sempre tem que estar se atualizando, porque é dinâmico, a economia é dinâmica, a sociedade é dinâmica, os territórios, eles acabam sendo dinâmicos, que vai aí acontecendo de acordo com a sociedade, ela vai caminhando, né? A partir da economia, desse processo de globalização, que traz todo esse contexto de modificação dos territórios, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima aula.